Portanto, o nome completo é António Duarte Rito. A data de nascimento é 2/1/1942. E nasceu aqui no Silveira? Sim, E os seus pais já eram aqui do Silveira? sim, são. E o que Eram. Olha, a minha mãe era doméstica, portanto, trabalhava na vidinha da casa, nas hortas, nas terras e tal. O meu pai tinha uma venda de azeite, vendia azeite aí pelos lugares fora, de porta a Então, mas porta. explique-me lá isso melhor. Os seus pais dedicavam-se à agricultura? Sim, portanto, principalmente a minha mãe. Sim. Tinha hortas dela? Tinha hortas e terras de milho, portanto, e tínhamos terras de arroz. Portanto, tínhamos ainda temos, por enquanto ainda não os vendemos a ninguém, não é? Mas eram vossas as terras ou arrendavam? Sim, eram nossas. Para o vosso consumo Para, ou vendiam? para consumo e vendia-se o excesso. E onde é que vendiam? Havia compradores nessa altura, havia compradores, por exemplo, para arroz havia cá um no lugar de Silveira e outro no lugar vizinho ali da Giesta. E o que era de milho dentro levava ao Grêmio, havia antigamente o Grêmio da Lavoura em Oliveira do Bairro. Ok. E iam lá levar? E a gente ia lá levar o excesso. E o que é batata, essa coisa, havia sempre por aí compradores que compravam, vinham à porta das pessoas que cultivavam e compravam o excesso. Tirava-se aquela quantidade para o consumo da casa, o resto vendiam. Gado, sim. Portanto, chegámos a ter duas vacas amarelas, não das de leite. Das amarelas chegámos a ter duas e depois, mais tarde, só uma. Para ajudar na lavoura? Sim, nessa altura as vacas faziam o trabalho todo. Nessa altura, portanto, não havia tratores, havia muito poucos tratores. E cá na área, cá dentro do lugar do Silveiro, não havia tratores. Há lugar, quer dizer, aqueles tratores que a gente paga e eles vão fazer o serviço, não é? Portanto, nessa altura não havia tratores. E, portanto, as vacas é que faziam tudo. As vacas é que amanhavam na terra, ou labravam, lhe chama, não é? As vacas é que arrasavam da terra, depois havia aquelas alfaias próprias para trabalhar na agricultura e as vacas é que faziam o trabalho todo. As vacas E as pessoas, claro. E emprestavam gado a uns Sim. aos outros para fazer Se houvesse uma pessoa qualquer que precisasse, portanto, ninguém emprestava. Falou do Grêmio da Lavoura. Vocês Sim. eram obrigados a entregar parte desse excesso ou iam lá só? Portanto, havia uma obrigação de manifestar, portanto, o que a gente cultivava. O Estado português Sim, exigia isso? exigia, nessa altura exigia. E nós cultivávamos, tirávamos aqueles X de quilos para consumo e o resto íamos levar ao Grêmio. E como é que faziam esse manifesto? Tinham que entregar algum papel? Sim, portanto, havia um papel e a gente, portanto, manifestava a quantidade que tinha em quilos, por exemplo, de milho, uma hipótese, de milho e arroz. E, portanto, a gente escrevia no papel, aquilo não era aquela continha certinha. Era mais ou menos. O que é que se comia nessa altura? Olha, comia-se do que se criava na agricultura. Batata, couve, feijão, arroz, portanto, essas coisas que se criavam nos próprios terrenos que eram nossos. Compravam coisas aos vizinhos ou trocavam? Comprar, nunca se comprava, que a gente cultivava o suficiente para ter, não é? Agora, de trocar, às vezes dava-se ao vizinho isto ou aquilo e eles tinham, se não tivéssemos, portanto, eles davam-nos, portanto, para cá e para lá uma troca, praticamente uma troca, não é? Mas isso acontecia raras vezes. Eu só fiz o exame da 4ª classe nesse tempo. Mas fez aqui no Silveira? Sim, no Silveira havia escola que, só para rapazes, as meninas iam para outra escola para Parrães. E Parrães é muito longe? À volta de 2 km e pouco. Elas iam a pé, pois? Claro que sim. Não tinham a pé. Não havia transportes outros. E enquanto fui pequenote, a gente saía da escola ali para as 3 horas, 3 e meia, e depois, olha, íamos brincar. Quando já fui assim mais grandota um bocadinho, portanto a minha mãe já me obrigava a ir com ela para as terras, pelo menos para acompanhar. Embora eu não fizesse grande coisa, mas pelo menos acompanhava.
Mas chegou a ajudar, lembra-se? Sim, sim, sim. Eu muitas vezes andei a sachar milho como ela sachava, portanto, e de fazer diversas coisas, portanto, nós regávamos com uma dos animais, das vacas, tirava água ao engenho do poço e regava, portanto, tínhamos que fazer regos nos terrenos do milho para a água correr para o rio Choro para regar portanto, o milho, né? Milho, feijão e essas coisas todas. Portanto, nós e a minha mãe levavam-me com ela para fazer isso, para ajudar a fazer. Não tinham água canalizada ainda? Não, Só chega muito tarde. tínhamos poço. Tínhamos poço, tirávamos água com uma rondana e uma corda e um balde, eu mergulhava o balde, vinha cheio e despejávamos no regador e levávamos para casa. Todas as propriedades aqui tinham poço? Todas não, mas muitas tinham. Portanto, havia pessoas que deixavam as pessoas regar com a água do poço. Portanto, quando o poço tinha muita água e tinham água em excesso, não precisavam dali, portanto, auxiliavam o vizinho. Mas, portanto, também havia um senhor ou um lavrador que tinha um motor lá embaixo à beira do campo e que transportava água cá para cima, para o lugar, e carregava muitos terrenos com água do campo. Para o consumo da casa, para cozinhar, lavar roupa, beber água? Era a água do poço. Era água do poço. Sim, não havia água da rede pública nessa altura. Quando é que chega a água da rede pública, sabe? Eu portanto, não faço ideia ao ano, mas foi já muito tarde. Já casado, já não. A eletricidade já havia quando era pequeno. O meu pai já tinha eletricidade e mais casas, não é? O meu pai tinha uma venda de azeite. Uma venda ambulante, andava de lugar em lugar, dentro do Conselho de Oliveira do Bairro. Mas a produção era vossa ou ele ia buscar água? Não, comprava. Comprava? Comprava aos armazéns. Comprava um armazém em Aveiro e outro em Coimbra. E ele vinha em tambores, bidões de ferro de 800 litros. Vinha uma caminhonete e descarregava lá à porta e depois ele, portanto... Ele engarrafava? Era isso? Não, nessa altura era à medida. Portanto, tinha um carro com um animal, um macho ou uma mula, chamavam nessa altura, e o carro tinha um depósito grande, e portanto, tinha uma divisão para petróleo e duas divisões para o azeite. E depois ia para a rua fora e vendia este, aquele e a outro, e vendia às mercearias também. Mas ele tinha clientes fixos? Sim, pelo menos o que era de mercearias e muitos clientes, portanto, particulares. Ele ia para a rua fora, nós usávamos uma corneta e entrávamos dentro do lugar e soprávamos a corneta e as pessoas ouviam e portanto, vinham à rua. Nós parava-se o animal e as pessoas compravam o que precisavam. Tinham uma licença para venda? Sim. A abastecer. Até iam a terras aqui próximas? Iam até ao Portanto, andávamos dentro de todo o Conselho de Oliveira do Bairro. Todo o Conselho de Oliveira do Bairro. E só frequentávamos Fermentelos, pertence ao Conselho de Águeda. Portanto, era o único lugar onde o meu pai frequentava fora do Conselho de Oliveira do Bairro. Do resto era o Conselho de Oliveira do Bairro todo. Com exceção da freguesia da Mamorosa e Bustos, para aí não iam. Chegava para todos para fazer o roteiro todos os dias. Está a dizer que tinham, é porque ia com o seu pai também. Portanto, sim, fui também depois de sair da escola, andei com ele algumas vezes. Portanto, a minha mãe, portanto, morava numa casa onde tinha uma, duas, três pessoas irmãs, ou 4 pessoas, com a minha mãe, 4 pessoas irmãs. Portanto, era um irmão e 3 irmãs ali, tudo juntinho. E faziam o trabalho uns para os outros. Portanto, a minha mãe ia para eles e quando a minha mãe necessitava, eles vinham para a minha mãe. Entre ajudavam. Sim, exato.
quando era mais novito, não ia logo ajudar, não é? Ia brincar, andava por aí. Sim, sim. Ia ao rio brincar, como é que é? Sim, íamos para diversos sítios. Portanto, eu e os outros, não é? Íamos para diversos sítios. O rio era frequentado com muita frequência, não é? Que era para tomarmos banho. Nessa altura não havia casa de banho. Como é que fazia? Nas casas das pessoas não havia casa de banho. Tinha que ser na parte Portanto, agrícola. a nossa desinfecção às mãos e à cara e tal era dentro de uma bacia. Mas por acaso eu ia para o rio, mas já levava um bocadinho de sabão. Porque o meu pai, além de vender azeite de petróleo e tal, também vendia sabão e lexívia. Que ele revendia também. Sim. Ele vendia também, não Sim. era de fabrico vosso. Não, comprava e vendia. E eu já, portanto, para o rio já levava um bocadinho de sabão. Molhava-me na água do rio, metia, portanto, saboava-me com o sabão e tal, e voltava-me a jogar para a água para limpar. Toalha não havia. Tinham que secar assim. Secava o sol. As meninas não se metiam no meio dos rapazes. Nessa altura. As meninas eram, portanto, era à parte. Portanto, não se juntavam com os rapazes. Nem nas festas da aldeia? Muito raro. Muito raro que se juntassem. Sim, portanto, fiz a 4ª classe, portanto, ajudava a minha mãe nas terras, ajudava o meu pai quando por exemplo, quando o meu pai tinha uma encomenda para ir entregar portanto, de azeite ou qualquer coisa do género, ele dizia-me, olha, vais levar isto a tal parte. E eu ia, agarrava a bicicletazinha e levava o que ele me mandava ao destino. Depois, portanto, já mais tarde, ainda cheguei a tomar conta da venda do azeite do meu pai, com 20 anos, 20 e tal, 20, 21. Mas fazia exatamente o que ele fazia? Sim, e andava a vender? Sim, exatamente. Depois, portanto, foi proibida a venda de azeite e essas coisas à medida e passou a ser tudo engarrafado. Ora, isto ia à volta dos 50 anos para trás. Quando se deixou de vender à medida, eu ainda fiz um ano de trabalho, comprei uma carrinha, ainda fiz um ano de trabalho com a carrinha. Carro mesmo? Pois, uma carrinha, uma furgoneta. Depois, cansei-me. Portanto, aquilo não era bem o que eu queria, cansei-me e procurei trabalho. Fui ter com o senhor presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, que era nosso cliente que nos comprava azeite, a mulher dele, comprava-nos azeite para consumo na casa, e eu fui ter com ele e contei-lhe o que se estava a passar. E ele se me arranjava um emprego na Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. E ele disse-me logo que a mim que sim. Sim, senhor. Apareces lá às 2h da tarde, eu vou falar com o chefe da Câmara, portanto era o presidente, e o chefe da secretaria. Vou falar com ele e nós vamos resolver o assunto. A partir daí para diante, comecei a ser funcionário da Câmara Municipal. O que é que fazia na Câmara Municipal? Leituras e cobrança de luz e água. Portanto, enquanto estive na Câmara Municipal. Depois a Câmara Municipal entregou o serviço de eletricidade à EDP e eu transitei. Ficou na EDP? Fiquei na EDP. Até se reformar ou ainda teve outros? Até para a pré-reforma. Aos 56 anos chamaram-me para ir para a pré-reforma, se eu queria ir, eu aceitei. E estive na pré-reforma até chegar à idade da reforma. Não fez serviço militar? Não fiz. Não fiz, por causa disto. Olha, com um tambor, um bidão de 200 litros de petróleo, quando o meu pai tinha-os lá à porta, entre a estrada, que não era alcatroada nessa altura, que era tudo em terra, nessa altura não havia alcatrão nas ruas, e a casa havia um rego bastante fundo, uma fundura assim, que era para apanhar a água das beiras dos telhados e transportar e a virada ao campo. Tinha chovido muito nessa noite e eu fui lá para o pé dos tambores, empurrei um assim, olha, fui atrás dele e bateu de encontrar a parede e já está. Viveu sempre aqui?
E, sim, vivia sempre cá, nunca emigrei. Constituiu família? Sim, constituí família, Aqui também? cá também. Ficaram? A sua mulher era de cá? Era de cá, portanto, e iniciámos uma vida nova. E nunca pensaram em ir para o outro lado? Não, olha, nunca me puxou, nunca tive tendências para emigrar. Não. Imigrou muita gente aqui do Silveiro? Sim, nessa altura migrava daqui muita gente para a Venezuela, principalmente para a Venezuela. Portanto, também iam para Angola, para Moçambique e tal, mas na Venezuela muitas pessoas foram para a Venezuela e também algumas para o Brasil. Ficaram por lá ou depois voltaram? Normalmente quase todos regressaram. Eles iam à procura de melhorar a vida, né? Melhoravam a posição deles e vinham para cá, faziam uma casinha e já viviam. Foi o que muitos fizeram, foi isso. Foi ir à procura de melhorar a posição para fazer uma casinha para depois já se desenrascavam. Não havia gente a emigrar para a França? Mais tarde. Mais tarde. Muito mais tarde. Portanto, muito. Ainda durante o Estado Novo, ainda durante o período da ditadura ou depois? Talvez alguns que foram antes, portanto, nessa altura, ainda antes do 25 de Abril. Mas talvez o maior número foi depois do 25 de Abril. Era sobretudo Venezuela e sim, Brasil? Sim, para a Venezuela sim. Portanto, para a França. E daqui do lugar, os que foram para a França e Luxemburgo, principalmente Luxemburgo, portanto, foram todos depois do 25 de Abril. E a indústria aqui na zona? Muito pouco. Muito pouca? Muito pouco. Havia moagens de milho e também houve moagem de azeitona. Pronto, o seu pai ia buscar sobretudo a Aveiro, não é? Sim. O moinho de azeitona de azeite era só para os agricultores que cultivavam, apanhavam azeitona nas oliveiras deles e iam moer. E como tinham também arroz, não é? Não Sim. tinham fábricas de casco de arroz? Não havia. Aqui não havia. Havia lá em Hull. A sua mãe, quando vendia, por exemplo, se ela precisasse descascar o arroz, como é que ela fazia? Havia a moagem do milho, os moleiros, portanto, tanto moíam o milho como descascavam o arroz. Pagava-se? Sim, portanto, levava-se aqueles X quilos e pagava-se X por o descasque. Portanto, quem tinha dinheiro pagava em dinheiro. E quem não tinha, eles faziam um desconto, faziam uma maquia, eles chamavam eles nessa altura. Maquia, pois. E esses moinhos funcionavam, movimentavam-se a água, eram acionados por água? A água. Havia muitos aqui? Havia 3. Pé do rio? Sim. Hoje já estão... Portanto, hoje já estão abandonados. Porque, portanto, havia uns aqui nesta estrada que vai para o Oliveira do Bairro, havia um. E mais abaixo havia 2, um ao lado do outro, que eram 2 irmãos, portanto, eram 2 irmãos, cada um tinha o seu, e havia ao lado, havia o lagar do azeite, lhe chamavam o lagar do azeite, onde se moía a azeitona. A carne não consumiam muito, ou consumiam? Não, nessa altura não. Os animais eram mais para o trabalho? Os animais eram mais para o trabalho. Portanto, havia que, por altura de festa, é que se consumia alguma carne, porque fora disso, peixe, portanto, nessa altura era o carapau e a sardinha, mais nada. E vinham de onde? Vinham de Aveiro, e como é que da Lota de Aveiro. Da Lota de Aveiro, e como é que vinham com o peixe? Olha, vinha uma senhora com uma cesta grande à cabeça, trazia sardinha, trazia carapau, e vinha também um homem com um carrito, com um machozito, com um carrito, e tanto trazia carapau, como trazia berbigões, portanto, era só carapau, sardinha e berbigões. Era o que existia nessa altura. E vendiam à porta? À porta, exato. E como é que o peixe vinha conservado? Não faz ideia como é que era. Olha, vinha lá dentro vinha dentro de uns caixotes feitos em tiras de madeira, portanto, chamavam aquilo canastras.
que eles chamavam canastras, nessa altura. E portanto vinha aí. Coberto com um panito e pronto. E não vinham cobertos com sal para conservar, Não, nada? nada, porque era fresco. Vinham, portanto, iam para escolas lá Lota, Aveiro e... Mas não vinham todos os dias da semana? Vinham... Quase todos os dias, aparecia. Quase todos os dias. A senhora vinha no comboio até o Iã, até a estação do Caminho de Ferro de Uiã, e depois do Uiã é que vinha a pé. E já vinha a vender pelo caminho. Já vinha a vender, já vendia este e aquele, que tanto, tal. Aí até que chegava aqui abaixo ao Silveiro. O Grêmio da Lavoura também fazia uso da linha de Caminho de Ferro? Do Iã? Não, porque era dentro do Oliveira do Bairro. Eles ficavam com aquilo lá no armazém? Sim, aquilo tinha ali dois armazéns grandes, portanto, e a gente chegava ali e despejava os sacos no monte. Onde é que Aí, depois aí não faço ideia nenhuma, mas devia ser portanto, era o género que existe agora, as cooperativas. E eles, portanto, depois iam vender a outros, onde não havia, onde não tinham. Portanto, era o género de uma cooperativa, como temos agora a cooperativa, portanto, ali em Torrescal, portanto, eles compram e vendem para outros lados. Não produziam leite? Cá no lugar do Silveiro não havia, mas havia no lugar que se chama Parreja, havia um posto de leite. E alguém levava daqui para lá? Aqui houve muito poucos animais desses de dar leite. Havia muito poucos, havia umas 3 ou 4 pessoas que tinham mais nada. Portanto, esse leite que os animais produziam era vendido lá em casa, a esta e aquela pessoa e a outra que ia buscar 1 litro, meio litro e tal, e consumiam o leite todo. Tem memórias da Revolução de 25 de Abril, do dia 25 de Abril? Eu lembro-me, só que não sei o que se lá passou, não é? Sim. Portanto, a notícia, portanto, eu recebia por intermédio da rádio. Portanto, uma emissora qualquer, não sei qual foi, sei que ouvi isso na rádio. E depois, a partir de dentro, começou-se a espalhar, não é? A espalhar a notícia. E o que é que acharam na altura? Quando ouviram a notícia? Portanto, é o meu caso, os outros não sei, mas fiquei espantado, não é? Fiquei espantado com o que estava a acontecer. Portanto, eu não fazia ideia nenhuma, não fazia qualquer ideia o que ia acontecer depois. Porque, portanto, isto é sempre assim, quando se inicia uma coisa, ninguém sabe o que é que vai acontecer depois. E a vida aqui na aldeia mudou depois do 25 de Abril ou não houve grandes alterações? Para mim mudou. Para mim mudou muito. Porque o meu vencimento na Câmara Municipal era 1.300 escudos, nessa altura, e depois do 25 de Abril foi por aí fora. Aumentou um bocado. Portanto, para mim, o 25 de Abril, em si, no dia-a-dia, para mim, tanto valeu o outro como agora. Portanto, o tempo anterior, o tempo da ditadura como agora. Para mim, foi a mesma coisa. Mas só que melhorou a posição das pessoas, pelo menos a mim, não é? Portanto, ganhava 1.300 escudos portanto, quando eu estava na Câmara Municipal, e depois que veio o 25 de Abril, os vencimentos subiram um bocado, muito mais. Muito mais. As condições de trabalho eram as mesmas. Aqui no lugar nunca ninguém foi preso. Podia haver opositores, era capaz de haver, não é? Não digo que não. Mas nunca tiveram... Mas nunca ninguém foi preso. Talvez eles se fechassem e não se manifestassem muito. Tinham festas ou não tinham? Tinham e têm, continuam a ter. É a Nossa Senhora das Dores, é a única festa que existe durante o ano, mas é uma festa com muita fama. Era uma festa que, portanto, que metia muitos artistas, portanto, artistas da rádio, da televisão e tal, e isto criou muita fama. E, portanto,
Aí o Arraial, aí dentro do lugar, tinha anos que era aquilo, não se podia mexer lá dentro. Era um mundo de pessoal para ver os artistas da rádio. Antigamente também juntava muita gente, mas era mais à base das bandas de música. Havia alguma banda de música daqui? Aqui não, cá não. Era de... Vinham de fora. Eram contratadas, vinham de fora. Tinha procissão. Quando faziam missa, a procissão e depois a festa. Tinha algum prato especial? Portanto, normalmente era sempre diferente. Portanto, havia sempre... Por exemplo, comprava-se a chanfana, lhe chamam, o carneiro, não é? E o leitão assado. Portanto, que não se comia durante o ano... Não se criava aqui? A não ser na festa. Criava o que é o leite... A chanfana havia poucas pessoas que criavam, mas o que é de leitão criava-se. Portanto, quase todas as casas tinham animais a criar leitões. Mas só se comia leitão uma vez por Era só, o resto era para vender, vendiam-se vivos. E as chanfanas chegavam cá como? Vinham uns senhores daqui de perto de Aveiro, de Costa do Alado, vinham com os animais, traziam-nos animais vivos e depois, na altura da festa, matavam-nos e cada pessoa levava os quilos que entendia. Claro que sim, tinha que se pagar. E a festa mudou muito para a atualidade? Continua a ser mais ou menos a mesma coisa? É mais ou menos. Portanto, o que é a missa e procissão, então, é igual ao que era antigamente. Portanto, só mudou entre o que era de bandas, de música, portanto, e para artistas de rádio e televisão e essas coisas. Foi o que mudou. E continua a haver muita gente à festa? Sim, bem, porque é uma festa com muita fama. Não junta pessoas aqui de diversos lugares, até bastante longe, que vêm aí à festa. Quantos dias dura a festa? Normalmente são 3 dias. A véspera, o dia e depois no dia a seguir. Por exemplo, os cantares do Silveira? Os cantares, sim, participavam. Sr. António, pode falar-me um bocadinho do Sócil? Lembra-se da criação? Sim, lembro. Lembro como... Portanto, primeiro começou numa sala muito pequena, até que fizesse no prédio que está lá agora. E depois, pronto, depois foi aumentando, subindo, depois fizeram mais abaixo o outro pavilhão para as crianças, para as pessoas, portanto, filhas de pais, olha, drogados e bêbados, essas coisas todas, pessoas da rua, meninos e meninas da rua. Portanto, agora nem sei quantos lá tem, mas tem lá 20 ou 20 e qualquer coisa. Eu não fiz parte da comissão, da comissão que iniciou. Mas depois, mais tarde, fiz parte da comissão, portanto, da direção. Que cargo é que ocupou? Fazia parte do Conselho Fiscal. Era mais para vigiar as contas. Portanto, eles diziam, olha, nós vamos fazer isto assim, isto custa X, custa tal, e nós, portanto, o Conselho Fiscal, portanto, vigiava as contas. O ano exato não sei. Não, portanto, são coisas que eu não fixo, portanto, mas isso deve haver alguns 20 anos, 19, 20, 21, por aí. Eu sei que foi na altura que era primeiro-ministro o Sr. António Guterres e veio cá inaugurar. Foi o que inaugurou? Foi. Portanto, isso eu tenho a ideia que aquele que veio aí. É 80 ou 90? A União Desportiva nunca fiz parte da direção. Mas acompanhou também? Sim. Portanto, como andava por aqui muito, vinha ver o que é que se estava a passar e tal, e fui acompanhando. Né? Ver as obras, como é que estavam a correr, como é que eles tinham isto traçado, a arquitetura, como é que estava traçada e tal, e vinha ver como é que estava a correr as obras, mas nunca fiz parte da direção.
Chegaram a ter portanto, uma equipa de futebol de 7, chegaram tiveram uma equipa de futebol de 11 também, depois iniciaram o grupo de cantar, antes de fazerem esta obra. Antes ainda. Sim. Houve um grupo de teatro, mas não foi dirigido por União Desportiva. Foi um senhor particular, ele, portanto, um casal, marido e mulher, que ensaiaram aí um grupo de pessoas e não fizeram umas sessões de teatro ainda algumas vezes, mas depois vai tudo abaixo. Não há fundos monetários e vai tudo abaixo. E os cantores do Silveiro, eles cantavam onde? Atuavam onde? Em festas só aqui do lugar ou iam também para fora? Portanto, atuavam cá no lugar e atuavam em diversos lugares onde os convidavam. Onde faziam convites e faziam trocas. Portanto, iam a um lugar qualquer portanto, fazer uma atuação e os outros vinham cá atuar também quando era necessário. Portanto, faziam trocas sem cobrarem dinheiro uns aos outros, né? E também chegaram a atuar no estrangeiro ou só em Portugal? Sim, foram ao Brasil e foram à França também. Nós gostamos de ver sempre o que é nosso a brilhar, não é? Tanto a União Desportiva como o Social acham que foram importantes aqui para o lugar do Silveiro? Sim, muito importantes. Porque, portanto, a Social e a União Desportiva deram muito nome ao lugar do Silveiro. Muito nome mesmo. Porque o Silveiro era conhecido, mas não era conhecido, portanto, não era conhecido que se não tivesse a União Desportiva e a Social. Não era tão conhecido aqui na área. Portanto, estas duas instituições deram um nome extraordinário ao lugar de Silveiro. Há pessoas de outros lugares aqui nas duas associações? Portanto, em qualquer portanto, em qualquer da direção do Social teve, e agora não sei se tem, mas teve pessoas de lugares vizinhos a fazerem parte da direção. E a União Desportiva também teve, portanto, pessoas de outros lugares a fazerem, portanto, parte da direção. Agora não faço ideia nenhuma se tem ou não tem. Portanto, Havia artesanato aqui? Sim. Havia umas barraquinhas de artesanato que fizeram até dentro do lugar a feira de artesanato e havia umas barraquinhas. De cá do Silveiro havia só umas 2 ou 3. Portanto, que era uma costureira, uma senhora que já faleceu, e eram umas senhoras, que ainda estão vivas 2, que teciam a palha de bonho e taboa, faziam esteiras, lhe chamam esteiras. E eles faziam, portanto, punham ali 2 paus e um atravessado e, portanto, faziam. E o material com que faziam as esteiras iam buscar onde? Aí ao campo, de taboa e o bonho vinha do campo. Deixou de fabricar arroz em alguns sítios e nasceu o bonho e a taboa. E já não se produz arroz, milho? Arroz produz-se muito ainda. Portanto, tem ali uma área muito grande de arroz, mas não é fabricado por pessoas de cá. Quem vem fabricar essa área são pessoas dali de perto da Figueira, Montemor Velho. Compraram os terrenos e fazem produção? Não compraram. Portanto, vieram para aí e começaram a cultivar. E então, no princípio, pagavam um X a cada pessoa, de X metros que tinha, cada pessoa tinha os terrenos lá. Agora, há um deles que já ouvi falar, não sei se é verdade, já ouvi falar que quem quiser vender, que compra. Um desses, são 2 pessoas de Montemor que fabricam aí uma área muito grande. Não fabricam tudo o que se fabricava, mas fabricam o maior número. Milho, muito pouco. Milho,
deixou-se fabricar muito pouco. O milho não se fabricava, não era cultivado aqui dentro do lugar ou aqui próximo, era mais à beira do caminho de ferro. Portanto, aí é que havia as lavouras de milho de cada lugar de Solebeiro. Chamavam aí, nesse sítio, chamavam-lhe o Furadouro. E aí é que se cultivava muito milho. Mas agora, ultimamente, as pessoas, portanto, foram envelhecendo e deixando de cultivar, deixou este, deixou outro e outro e outro, e quem tinha lá e ia cultivando, portanto, o que é de passarada, o que é gaios e pegas, e aquele animal que se chamou-lhe o jabali, destruíam tudo. Destruíam o milho todo, davam conta de tudo, e as pessoas deixaram, acabaram com o milho. Isso é recente, o javali aqui? Já tem uns anos bons, já tem uns anos bons, já tem, aí há uns 20 anos ou mais. Mas antigamente não... Antigamente não havia. Pelo menos onde eles passarem, destroem tudo. Houve mudanças aqui na floresta, continua mais ou menos tudo na mesma? Portanto, aumentou. As pessoas deixaram de cultivar e começaram a plantar árvores, por exemplo, pinheiro, eucaliptos e outros nascidos, tal, e aumentou a floresta. Portanto, o que aconteceu foi isso. Portanto, as pessoas deixaram de cultivar, cada pessoa deixou de cultivar ali uma área, e ou nascido, ou plantado, ou qualquer coisa, a floresta aumentou. Alguns recursos, a lenha... Portanto, o que era de lenhas secas e tal, portanto, as pessoas iam buscar para trazer para casa. Não é? Normalmente havia os fornos a lenha para cozer a broa. Conheço muito a broa aqui. Com tanto milho. 2 semanas e tal era uma fornada. Para 3 ou 4 pessoas, uma fornada dava para 2 semanitas e tal. Minha mãe fazia. E depois era a lareira, portanto, portanto, utilizava-se muito a lenha e fazia-se comida ao lume, na lareira, naquelas panelas de ferro. Era sopa portanto, portanto, sopa na panela de ferro, e fazia-se aquele, lhe chamam, portanto, batata cozida com couve e bacalhau e essas coisas, uns chamam-lhe escoado, outros chamam-lhe qualquer coisa assim parecida. Por exemplo, fora do dia da festa e tal, o que se podia comer diferente, uma galinhita feita no forno da lenha, portanto, num tabuleiro, então, e era... E doces? Doces muito poucos. Na Páscoa coziam fornada dos folares, lhe chamavam antigamente, a farinha de trigo, portanto, era o único doce que se comia, portanto, deitava um bocadinho de açúcar na massa e o pão depois, aquele folar era doce. Mas aqui não se consumia muito trigo, pois não, era mais o milho. Era mais o milho. Mas trigo também algum? Mas, portanto, também havia trigo, mas muito pouco. Só que para cozer essas fornadas e tal, comprava-se. Comprava-se, portanto, a farinha do trigo no pacote, naqueles pacotes. Tinha mercearias aqui, lojas? Tinha. Chegou a ter 3 ativas, portanto, todas as 3 funcionaram. E depois abriram mais 1 ou 2, mas 3 tiveram ativas sempre. E ainda se mantém uma. Quer dizer, mudou de sítio, mas ainda tem uma mercearia. Fazia um género de um mini mercado pequenito. Não. Essa que é agora mini mercado era uma das mercearias antigas? Não. Criaram depois? Não, foi depois. Foi agora há poucos anos. E o seu pai vendia-lhes azeite? Essas mercearias daqui, às lojas? Vendia, sim. Eram os clientes? Sim, vendia. Eles compravam os produtos para vender, compravam em armazéns que existem, portanto havia um armazém em Ilhavo que vendia muito aqui na área, e Ilhavo e Aveiro e tal, eram os armazéns que vendiam, que abasteciam as mercearias. Também chegou a haver aqui um em Oliveira do Bairro, mas portanto, já foi há muitos anos, mas depois
o senhor que era o verdadeiro dono faleceu, depois o filho estragou aquilo tudo, deixou aquilo tudo ir ao fundo. Eu tenho uma filha e um filho. A filha emigrou, foi para a Venezuela, casou e foi para a Venezuela, teve lá 11 anos. Teve lá 2 filhas e veio, agora vive cá. No Silvério? Sim. O filho nunca emigrou. O filho, portanto, saiu da escola, foi estudar e está cá. Portanto, não emigrou. Vivem os dois aqui, Vive hoje em dia? Sim. Um vive comigo. O filho, o rapaz, ainda está solteiro. Está solteirão. Já tem quase 50 anos, ainda vive sozinho. Ainda vive, quer dizer, não lhe apeteceu casar-se. Ou então ainda não encontrou. A filha depois veio da Venezuela. O marido queria comprar um negócio, portanto, e ela não quis. Diz que farta de negócio que vinha lá da Venezuela. Tinha portanto, aquilo era portanto, era um negócio de vender refrescos e portanto, de manhã, logo de manhã, diz ela e dizem eles, que se levantavam para fazer arepas, portanto, e diversas coisas, portanto, para venderem e vendiam sumos, refrescos, cerveja, dessas coisas todas. Agora está empregada na Solsil, a trabalhar, está lá na parte desses meninos, portanto, que são filhos de pais. E ele anda numa distribuição dessas máquinas que se colocam aqui a colar para tirar café, tirar sumos, tirar sandes e essas coisas todas. Ele anda a abastecer essas máquinas. E os seus netos andam cá na escola? Os meus netos uma já está casada e a outra está solteira, mas trabalha numa fábrica esteve em Albergaria à Velha e agora passou para Estarreja, portanto, de conta da mesma fábrica. Já são crescidas? Crescidinhas, grandes já. E foram à escola lá na Venezuela, depois? Não. Não, cá? Não cá. O meu filho, portanto, andou aqui na escola em Bustos até fazer o 12º ano e depois foi para a Universidade para tomar Engenharia Química Industrial. E é na área que ele trabalha? Ou não trabalha? Sim. Também aqui na zona? Trabalha perto aqui, na Moreira da Gandra. E uma das netas também trabalha na Moreira da Gandra no lar. É assistente social. A que está mais longe, uma das netas é a que está mais longe, é que vai para Estarreja todos os dias, vai. Isto tem desenvolvido um bocado, portanto, na questão de melhoramentos, portanto, arruamentos, portanto, tem melhorado muito, mesmo muito. Portanto, não é dos lugares que mais tem progredido, porque a Câmara Municipal olha mais, ou as pessoas que estão na Câmara Municipal olham mais para os lugares onde vivem, não é? Para as freguesias onde vivem, do que as outras freguesias. Mas tem melhorado muito, tem. Nós tínhamos um largo ali em cima, aquilo era tudo terra, hoje está lá um largo espetacular. Os arruamentos estão todos alcatroados, quase todos alcatroados, por aí, e portanto tem bonito. Médico tem que ir fora, não é? Temos que ir ao posto médico em Oiã. E serviços, correio, se tiverem que... Também nunca houve cá, nunca houve em Oiã ou Oliveira do Bairro. Mas vão lá com relativa facilidade? Sim. Portanto, os correios da freguesia é Oiã. E o posto médico da freguesia é Oiã. Temos lá os médicos de família, portanto, e quando é necessário uma urgência, vamos lá. Portanto, e quanto aos correios, portanto, só há correios nas freguesias, nas sedes de freguesia. Nos outros lados não. Portanto, e até mesmo agora nas sedes de freguesia já tem fechado alguns. Há uma coisa que se devia fazer aqui que nunca mais conseguem fazer, portanto, aos anos que há uma maquete feita
já esteve em exposição na Sol de Silo para fazer uma rotunda aqui fora, e aos anos que isso está planeado, todos os presidentes que passam por a Câmara Municipal prometem que vão fazer, quando é para pedir votos, todos prometem que vão fazer, e passam-se anos e anos e anos e anos, e mandatos e mandatos e mandatos, e a rotunda ainda continua a estar sem ser feita. Isso é que era uma grande necessidade. Acontecem muitos acidentes aqui ou é complicado? Tem morrido aí já diversas pessoas. Diversas, não foi só uma, nem duas, nem três, mais. Tem havido para aí acidentes, mas de resto, uma coisa ou outra, assim, uns arranjos, portanto, uns melhoramentos no largo, portanto, assim, umas coisitas de vez em quando. Mas esta sim, que era mesmo a necessária. Eu às vezes digo às pessoas assim, se falecesse alguém da família do Sr. Presidente da Câmara ou do género, já estava feita. Há aqui uma presença muito forte da Igreja Católica e da Igreja Evangélica, não é? Sim. Dão-se bem? Sim, a relação? Sim, a relação é boa. Portanto, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, portanto, não tem nada a ver com o povo. O povo dá-se bem. Portanto, nós não vamos dizer mal da Igreja Evangélica, e eu acho que eles que não vão dizer mal da Igreja Católica. Portanto, e eu quero a relação do pessoal a conversar uns com os outros. Não há. Se a Igreja Evangélica é muito antiga aqui. Sim, é muito antiga. Portanto, tem perto de 100 anos. Quando lembra-se de ser pequenino e já existir a Igreja Evangélica, ou parece mais tarde? Sim, já quando pequeno, eu muito pequeno, e já existia a Igreja Evangélica. Muito pequeno mesmo. Católica? Porque eu cheguei a vir lá a essa igreja com a minha irmã. A minha irmã é mais velha que eu, 3 anos e 1. E eu cheguei a vir lá a essa igreja com ela. Ela, por acaso, inclinou para ali e... A sua irmã pertence à Igreja Evangélica? Sim. Ela inclinou para essa e eu inclinei para a outra. Vai à missa? Ainda fui ontem. A missa aqui é aos sábados. É ao fim da tarde? À noite. À tardinha. Às 7h15, 7h15. Tipo, quem organiza a festa da aldeia, não é? É a igreja. Não, é uma comissão. É uma comissão? Uma mas comissão... as pessoas estão ligadas à igreja? Uns estão, outros não Outros estão. não tem nada a ver com a igreja? Não. Porque é da Nossa Senhora das Dores. Sim. É uma festa católica. Católica. Mas a comissão não é da igreja? A comissão não é da igreja. Já houve pessoas da igreja evangélica que fizeram a festa. Fizeram parte da comissão da festa. Portanto, são 4 ou 5 homens. Mas voluntariam-se para ser? Sim. Portanto, os deste ano, da comissão deste ano, vão falar com eles. Se eles querem aceitar para o próximo ano. Portanto, já aconteceu já 2 vezes. Ninguém querer aceitar. E, portanto, não nomearam ninguém. Depois, próximo do final, assim, do meio do ano, mais ou menos, a comissão da igreja, da capela, a comissão da capela, faz a festa. Já são 2 vezes que fez. Participei numa comissão junto com outras pessoas, foi logo assim que me casei, logo no primeiro ano, e participei numa dessas vezes da igreja que fazia parte da comissão da capela. Portanto, eu era uma das pessoas que fazia parte da comissão da capela. Agora não faço. Eu, o ano passado, disse que ia desistir e desisti. E dá trabalho organizar a festa? Muito. Um bocadinho. Dá um bocadinho. Dá. A gente, quando fala, 3 ou 4 pessoas que formam uma comissão e pensam em fazer qualquer coisa, já sabem que não é que aquilo não é brincadeira, já sabem que têm que trabalhar para que chegue ao fim. E, portanto, nós sabemos perfeitamente que dá muito trabalho. Se tiver que me convencer a vir cá, o que é que me diria para convencer? Sei lá, talvez a qualidade das pessoas que vêm aqui atuar, não é? A qualidade, portanto, seria a única coisa que eu podia atrair. Para viver aqui vive-se bem.
vive-se bem, é um lugar calmo. Portanto, não vejo aqui, assim, grande inveja entre as pessoas, não vejo. Portanto, vejo as pessoas todas muito calmas e vive-se regular, sem sobressaltos, sem haver grandes barulhos, não há guerras aí, pancadaria, etc. Não há. A vossa população está a diminuir aqui na aldeia ou têm aparecido pessoas novas para aqui viver? Ora bem, se formos a contar as pessoas que estão aí a viver que não são de cá, eu sou capaz de dizer que a população que aumentou. Porque estão aí muitas pessoas imigradas da Venezuela, do Brasil. Estão muitas pessoas. Mas que são originárias de lá. Sim. Portanto, há pessoas, por exemplo, cá a viver, que vieram da Venezuela, filhos de pessoas que eram de cá, mas a naturalidade deles é Venezuela, e outros brasileiros. Brasileiros é que poucos são de cá, poucos ou nenhuns. Está aí muita pessoa, ou em muitas famílias, que não há 4 anos para trás, 4, 5 anos, não existiam cá. E estão aí a viver. Compraram casas e tudo aí. Tem falado com algumas dessas pessoas que têm vindo? Só bom dia, boa tarde e... Okay. Não sabe porque é que elas escolheram o lugar de Silveira para viver? Portanto, muitos deles vêm à procura de comprar a compra da casa. E como havia por aí umas casas que venderam, portanto, e eles vieram e compraram. E o Sr. António gosta de viver cá? Sempre gostei. Porquê é que sempre gostou de viver cá? É a minha terra. Do que é que mais gosta? Gosto de tudo. Gosto de tudo. Gosto do ambiente, gosto das pessoas, portanto, gosto de tudo. Portanto, eu não tenho nada a apontar deste lugar, desta terra, nem das pessoas. Portanto, uma memória forte que fica comigo para sempre foi eu estive morto uns minutos grandes, não foram só 2 nem 3, estive num outro mundo, foi quando... E a minha sorte foi ser portanto, no Hospital da Luz eu ia, à entrada do hospital, ia para uma consulta de cardiologia. E sei que o meu filho ia comigo, levou-me no carro, e eu já não cheguei a sair do carro, já me tiraram para o chão, lá para cima do cimento. O meu filho, eu não me lembro, mas estou a contar como contaram a mim. O meu filho foi lá pedir socorro dentro, à casa de saúde, portanto, e estava lá uma médica, deve ter sido o meu anjo da guarda, que lutou comigo até que chegassem os médicos do INEM. Ela não me deixou morrer. Portanto, é a memória que fica comigo para sempre.